Bom, para introduzirmos o nosso estudo de química, é necessário primeiro termos uma ideia sobre a unidade fundamental da matéria, que é o átomo. O átomo ele pode ser composto por três partículas fundamentais: o nêutron, o próton e o elétron. Essas três partículas elas são observadas a partir de duas qualidades: a massa, que é representada pela letra m minúscula, e a carga, que é representada pela letra Q. Quando nós analisamos o nêutron, nós percebemos que em relação à sua carga, em relação à sua massa, ele vai ter uma massa igual à massa do próton. Em termos didáticos, é como se eu dissesse que o nêutron apresentasse uma massa igual a 1 e o próton também igual a 1. Agora, olhando a carga do nêutron, nós percebemos que ele é uma partícula neutra, ou seja, não é nem positiva e nem negativa. Então é como se eu dissesse que a sua carga fosse igual a zero. Já analisando o próton, nós já percebemos que a sua massa então é igual ao do nêutron. Olhando agora a sua carga, o próton ele é uma partícula positivamente carregada. E esse valor de carga é igual à carga do elétron. Só que a diferença entre os dois é que o próton vai apresentar carga positiva e o elétron vai apresentar uma carga negativa. Em termos didáticos, também em valores hipotéticos, é como se eu dissesse que o próton tivesse uma carga igual a mais 1 e o elétron tivesse uma carga igual a menos 1. Agora, é legal nós observarmos que o elétron, por ser uma partícula extremamente pequena, vai apresentar também uma massa muito pequena, que é uma massa que vai ser considerada desprezível. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a massa de um átomo vai ser calculada somente a partir do número de nêutrons e de prótons existentes nesse átomo. Bom, agora onde que fica cada uma dessas partículas em um átomo? Bem, o próton ele é encontrado no núcleo, que é a parte central do átomo. Mas ele se encontra de uma forma bem condensada, de uma forma bem concentrada. Só que aí tem um porém. Se os prótons apresentam o mesmo sinal de carga, como que eles não se repelem e formam então um núcleo tão denso e tão condensado? Aí que entra o nosso nêutron. O nêutron ele evita essa força de repulsão entre os prótons. E aí nós conseguimos então encontrar um núcleo muito denso com prótons e também com nêutrons. Agora, e os elétrons? Os elétrons vão ser encontrados em uma região que é a chamada eletrosfera. A eletrosfera é toda essa região que está à margem do núcleo. É a eletrosfera. Só que é muito difícil eu determinar de forma precisa a posição de um elétron na eletrosfera. Mas por quê? Ora, porque o elétron ele está em constante movimento ao redor do núcleo e em uma velocidade extremamente alta. Para que eu consiga, então, determinar de forma mais precisa a posição de um elétron na eletrosfera, essa eletrosfera ela sofreu uma série de subdivisões. A primeira delas foi dividir essa eletrosfera em camadas. Nós temos aqui a camada K, a L, a M, a M, a O, a P e a Q. Além disso, essas camadas foram divididas em subníveis. Que são os subníveis S, P, D e F. Por exemplo, aqui, a camada K apresenta apenas o subnível S. Enquanto que, por exemplo, a camada O apresenta o subnível S, o P, o D e o F. Esses subníveis foram, então, também meio que divididos em orbitais. Agora, o que são os orbitais? Os orbitais eles são os locais mais exatos onde eu vou encontrar os elétrons. E esses orbitais eles conseguem
ser ocupados por, no máximo, 2 elétrons. E aí entra de novo aquele dilema. Se os elétrons apresentam o mesmo sinal de carga, como que eles não se repelem? Aí a adaptação aqui vai ser o sentido de rotação de cada elétron. Enquanto um elétron gira no sentido horário, o outro elétron ele vai girar no sentido anti-horário. Com essa diferença de rotação entre os dois, eles acabam criando um campo magnético oposto. Criando esse campo magnético oposto, eles sofrem uma leve aproximação e não uma repulsão. Daí eles conseguem, então, ficar pareados de 2 a 2 em cada orbital. Essas setinhas aqui representam o sentido de rotação de cada elétron. No próximo vídeo, nós vamos ver, então, quantos elétrons eu posso ter em cada subnível e em cada camada. E também vamos ver sobre a distribuição eletrônica de Linus Pauling.